Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, temos 2 aulas, hein? Começamos aí com História, mas também temos aulas de Educação Financeira, certo? Então, 2 aulas no dia de hoje, mas começando aí com História, nós vamos pegar aí nossa apostila do volume 3, a nossa apostila nova do volume 3, capítulo 5, beleza? Acompanhe comigo que nós vamos falar sobre documentos que contam história. E nesse capítulo você vai estudar formas de conhecer as histórias do passado. Será que objetos e imagem nos ajudam a conhecer melhor a nossa história e a história de nossa família? Observe as ilustrações e descubra os exemplos de documentos que podem contar uma história. Então, nós temos aí o menino, né, lendo, ouvindo música. Temos um quadro antigo, um relógio mais antigo. E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, diga aí. Então, nós vamos conversar a respeito de pessoas e de objetos que estão representados aí nessa imagem. Converse com quem está na casa de vocês, mostrem essa imagem e diga aí o que as pessoas representadas estão dizendo. Entre os objetos ilustrados, vocês vão circular os que podem nos ajudar a descobrir histórias. Então, temos aí relógio mais antigo, temos aí documentos, temos livros, né? Então, circule todos os objetos aí que podem nos ajudar a descobrir história. E o objeto que você identificou no item anterior, conta uma história da mesma maneira que um conta, o outro também conta? Como que fica, né? O que são fontes históricas? Conforme o tempo passa, nós produzimos lembranças dos momentos em que vivenciamos. Veja este exemplo. Então, um menino tendo férias no campo e também filmes assistidos no cinema. Muitas vezes, esses momentos são registrados por meio de fotografias, em um diário ou em um vídeo. Assim, nós podemos resgatar lembranças toda vez que observamos esse tipo de fonte, interpretando. Agora, vocês aí vão ver essas imagens, né? E nós vamos conversar. Que lugar é mostrado nesse registro? Então, nós temos aí a Praça Zacarias de Curitiba, nessa imagem preto e branco. Então, nessa ocasião, né, dessa foto, estava sendo transmitida a exibição do filme Suspeita. Então, essa é uma cópia de um fotograma do filme cinematográfico e está lá no acervo, né, da Fundação Cultural de Curitiba. Como as pessoas estão vestidas? Então, observem como elas estão vestidas. É o mesmo jeito que elas se vestem hoje em dia? Essa imagem, ela representa um momento da atualidade, atual, de agora, de hoje em dia, ou de antigamente, é uma foto mais antiga. Vocês vão identificar o ano e o local desse registro. Então, é aqui, ó, aqui vocês vão descobrir que ano que foi tirada essa foto, certo? Que informações é possível obter no letreiro? Então, aqui nós temos o nome do filme. Então, essas informações nós podemos ver aí através desse cartaz. Então, é o nome do filme que será exibido. A imagem que observamos é um documento histórico. Os documentos que conservam informações sobre o passado são chamados de fonte histórica. Então, nunca esqueçam disso. Então, todos os documentos, até objetos que contam a história passada, nós chamamos de fonte histórica. Em fontes, contam parte da nossa história e de outras pessoas, em outros tempos e de diversos lugares. Outros olhares. Vamos conhecer outras fontes históricas?
Os vasos de cerâmicas indígena, por exemplo, são objetos que mostram parte da maneira de viver do povo que o produziu. O povo Assurini do Xingu, que vive no Pará, produz vasos para armazenar e servir alimentos e líquidos. Vamos observar aí a imagem desses potes de cerâmicas criada aí para esse povo indígena. Então temos aí, olha que legal, né? Uma história para nós. A arte de cerâmica dos quilombolas, então quilombolas eram lugares, os escravos fugiam e iam até os quilombolas, então eram barracões grandes que abrigavam esses escravos refugiados, que fugiram dos seus senhores, certo? Porque eles eram muito maltratados, então alguns conseguiam fugir e se abrigavam nos quilombolas. Então, essas artes, elas recuperam lembranças da história dessa comunidade. Então, veja essa imagem de vasos de cerâmica produzido para armazenar e transportar água, criados por mulheres do quilombo de Itamatatiúa, lá no Maranhão, certo? Então, nós vamos conversar na nossa próxima semana, na nossa aula ao vivo, vamos para 2. A respeito das cerâmicas produzidas no quilombo, vocês vão marcar um X para a resposta correta. Então, essas cerâmicas, elas são fonte histórica porque refletem a história, porque refletem a maneira de viver dos quilombos e dos indígenas. Então, sim, elas são fonte histórica. Então, através delas, nós podemos saber como eles viviam, né? Diz que as mulheres que carregavam essas cerâmicas. E essas cerâmicas não são fonte histórica porque tais vasos não nos permitem obter informações sobre a maneira de viver dos quilombolas e indígenas. Não, essa não está correta. Então, a correta é a primeira, porque através dessa cerâmica nós podemos sim descobrir como eles viviam, como era a vida deles, certo? Então é uma fonte histórica esses vasos de cerâmica. Então você estudou que ao pesquisar a história de pessoas e de objetos, nós podemos descobrir diversos acontecimentos. Por isso, para obtermos informações sobre algo que aconteceu, usamos fontes históricas variadas. Então para isso que servem as fontes históricas, certo? Para nós descobrirmos, aprendermos cada vez mais. Certo, segundo ano? Então, a aula de história é concluída hoje, tá bom? Depois temos a aula de educação financeira. Não saiam daí, acompanhem que tem aula hoje de educação financeira naquela apostila nova. Um grande beijo e até daqui a pouquinho. Já passem aí para o próximo vídeo.